Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2024, está começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Espero que você tenha passado um lindo Natal, celebrando, descansando, trocando presentes aí com a sua família e com seus amigos, e que assim seja nos próximos dias. Hoje é o dia oficial de comer as sobras, o que melhor sobrou da ceia de Natal, e assim serão os próximos dias, até dia 1º, quarta-feira que vem. É aquele momento de descanso, de aproveitar, refletir um pouco e se preparar para mais um ano. Mas é claro que antes disso tem muita coisa pra gente pôr em pauta, por isso que tá chegando mais uma edição inédita do Bem Viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa próxima 1 hora e se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Qual o balanço da luta feminista neste ano dentro do Congresso Nacional? Vamos conferir uma entrevista com a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL do Rio. Vamos conhecer também um projeto em Minas que junta agroecologia, artesanato sustentável e costura criativa. Urucum. Vamos destacar a importância desse fruto que vai de rituais sagrados à culinária e medicina. Ministra Margarete Menezes afirma que no ambiente da cultura que a resistência às ditaduras habita. Povos de terreiro reforçam a importância de debater sobre racismo religioso em podcast do BDF Ceará. Esses são alguns, mas são vários os destaques para o programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Nem sempre o termo Maria vai com as outras tem uma conotação ruim. É isso mesmo, gente, porque em Sarzedo, no estado de Minas Gerais, tem até um projeto nomeado dessa forma. A iniciativa junta agroecologia, artesanato sustentável e costura criativa. O projeto chamado Maria Vai com as Outras Sim reafirma a necessidade de um coletivo pelo meio ambiente. A gente vai conferir mais detalhes dessa iniciativa diretamente de Minas com o nosso repórter em Belo Horizonte, o meu xará, Lucas Wilker. Momento agroecológico. Marias vão com as outras, sim. A reafirmação é para nomear uma organização da sociedade civil de mulheres que atuam com agroecologia, costura criativa e artesanato sustentável em Sarzedo, um município da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Desde 2021, o coletivo é autogestionado por 18 mulheres e trabalha na produção de mudas de plantas medicinais, ornamentais, temperos e produtos da costura criativa, sempre com a utilização de materiais de reciclagem. O projeto também viabiliza a produção de biofertilizantes orgânicos e sabão com óleo de reaproveitamento. Nilce Nicásio, coordenadora administrativa da associação, revela que as intenções das Marias são diversas. A gente convida, as pessoas voluntariamente que já trabalham com essa questão da sustentabilidade, que buscam através do reaproveitamento de materiais, que buscam através da preservação do meio ambiente, que buscam através também da economia circular e solidária, a busca pela geração de renda e pela questão do empoderamento feminino, Propiciar o acolhimento e o empoderamento da população da cidade com o ideal de gerar autonomia, conhecimento e independência financeira é outro objetivo pensado com outro olhar sobre a agroecologia, como explica Dulce Maria, coordenadora geral da iniciativa. Quando a gente se reconhece e se aceita como sujeito na sociedade e no âmbito onde a gente está, a gente se entende. A agroecologia, de uma forma geral, não é simplesmente plantar sem veneno, produzir uma comida saudável, produzir um alimento, Não, é muito mais além do que isso. A agroecologia é interagir dentro do sistema, fazer parte do ecossistema, porque nós não estamos soltos por aí, a gente faz parte, E dentro do nosso sistema, a gente já tem tudo que a gente precisa para a gente sobreviver.
Então, fazer a agroecologia é você viver de fato a interação junto com o meio ambiente, a preservação da natureza, das águas, das pessoas, animais, de uma forma geral. No coletivo, madeiras, plásticos, telhas e inúmeros outros objetos não são descartáveis, e sim assumem outras formas, pelas mãos de pessoas ligadas ao fazer artístico, como explica Cláudia Maria Ramos, artesã voluntária do coletivo. Vou dar um exemplo, desse reaproveitamento. É uma embalagem simples de água sanitária, enfim, é uma coisa que todo mundo tem na sua casa. Geralmente a pessoa joga fora no lixo. O que a gente faz? A gente reaproveita ele. Essa obra aqui de arte chama Boneca da Nivalda. É um filho dela que é especial, digamos assim. Ele produz, ele faz, ele pinta, ele reaproveita o tecido aqui no enfeite da boneca, e nós também plantamos nela, tanto ela é uma peça decorativa, como também a gente também planta nessa peça. Com sucesso em Sarzedo, mas também fora da cidade, a Associação Marias Vão com as Outras, sim, tem parcerias com diversas instituições, como supermercado, prefeituras e até a Petrobras. O coletivo atua com a produção de lonas e materiais de campanhas promocionais em mochilas, ecobags, bolsinhas escolares e aventais, além de levar mudas para feiras na região metropolitana. O estoque, segundo as próprias integrantes, acaba rápido, o que mostra que as pessoas estão realmente interessadas no trabalho coletivo e sustentável. Da Rádio Brasil de Fato, em Minas Gerais, Lucas Wilker. São matérias como esta que dia a dia afirmam pra gente que a agroecologia é sim uma produção de alimentos saudáveis. Mas não é só isso, é garantir a comida de verdade, garantindo também toda uma cadeia verdadeiramente sustentável, no campo ou na cidade. É defender a natureza e as relações entre as pessoas de forma justa e solidária. Bom, seguindo com o programa, agora a gente vai fazer uma retrospectiva de como foi a luta feminista neste ano de 2024. A nossa colega, repórter de plantão aqui do Brasil de Fato, especialmente do Bem Viver, Nara Lacerda, conversou com a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL do Rio. A parlamentar fez um balanço das lutas no Congresso e nas ruas. Vamos conferir o papo agora das duas. Bom, a gente volta a conversar sobre o ano de 2024 aqui na Rádio Brasil de Fato. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas a respeito da luta das mulheres no Brasil esse ano, e a gente vai conversar agora com a deputada federal Sâmia Bonfim. Bom, para a gente relembrar um pouquinho, o ano de 2024 foi um ano de uma série de embates acirrados no Congresso Nacional em torno das pautas sociais e populares, um avanço muito grande do conservadorismo que a gente já vem vendo nos últimos anos, e também uma movimentação intensa em torno da pauta dos direitos das mulheres. Isso porque no primeiro semestre a gente teve a apresentação do chamado PL do estupro, que assumiu um papel de protagonista entre os vilões aí da causa feminista e da causa popular das trabalhadoras do nosso país, É um projeto que tentava criminalizar o aborto legal, mesmo em casos de estupro, acendeu um super alerta vermelho para o movimento feminista, para a sociedade civil, para os movimentos populares, levou a população às ruas e também trouxe para a gente um exemplo dessa nova movimentação popular que acontece no ambiente online, na internet. Essa reação foi uma reação que uniu essa nova modalidade de manifestação popular com o nosso poder de mobilização também nas ruas. E a deputada Sâmia também foi protagonista, uma voz ativa e combativa nesse contexto de resistência. Portanto, a gente chama ela aqui hoje para conversar um pouquinho sobre como é que foi essa luta contra o PL do estupro no Congresso Nacional, como é que foi a participação popular nessa luta e quais são os nossos próximos obstáculos a serem vencidos. Deputada, obrigada demais por estar com o Brasil de Fato nessa missão, viu? Nara, eu que te agradeço, assunto fundamental que de fato pautou boa parte da luta política
da sociedade, mas sobretudo das mulheres, e com forte embate no Congresso Nacional, sobretudo contra a bancada fundamentalista, né, que não para de tentar retroceder nos direitos sexuais e reprodutivos. Sem dúvida, é uma coisa que a gente viu, deputada, e que a gente não via há algum tempo no Brasil, e vimos este ano com a pauta feminista e também agora estamos vendo com a pauta da qualidade de vida no trabalho, fim da escala 6x1, uma mobilização popular que a gente não via há algum tempo no Brasil, porque também estava muito difícil se mobilizar diante do conservadorismo crescente a partir de 2016. E lá no Congresso Nacional, a luta também foi árdua. Então, antes da gente começar a tratar dos pormenores do nosso futuro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse embate no Congresso Nacional, como essa pauta chegou até lá e qual foi a necessidade de mobilização que vocês de imediato notaram e colocaram em implementação para a gente ter o combate político dessa pauta também. Nara, a proposta chegou na Câmara a partir da bancada fundamentalista capitaneada pelo deputado Sóstenes, mas que foi abraçada por gregos e troianos, porque além do tema em si, né, de uma vontade desse segmento de utilizar os direitos das mulheres como um elemento aglutinador do setor mais conservador da sociedade, tem a ver com um projeto mesmo, né, com um modelo de sociedade que eles defendem, e muito embarcando também no que está acontecendo nos Estados Unidos, com a volta de Donald Trump, com o ataque ao direito ao aborto que a Suprema Corte de lá fez recentemente. Então, foi um pouco nesse bojo, mas outras legendas e parlamentares que não necessariamente têm o tema como prioritário da ação política, mas que também abraçaram porque outros elementos estavam em jogo, como, por exemplo, a sucessão da Câmara Diretora, espaços e cargos ali dentro da própria Câmara de Deputados, ou seja, os direitos das mulheres sendo utilizado como moeda de troca na mesa do poder de homens engravatados que não fazem a menor ideia do que significa o direito ao planejamento familiar, ao direito reprodutivo. Mas, diante desse absurdo, como você disse, a gente teve uma excelente novidade na conjuntura brasileira, que foi a volta, na verdade, das mulheres do movimento feminista para as ruas. Eu digo a volta porque, por exemplo, hoje estou deputada federal, mas eu me lembro que lá em 2015, quando Cunha era presidente da Câmara, e também promoveu um ataque contra os direitos das mulheres, à época era a pílula do dia seguinte, né, o ponto central, o movimento feminista também foi para as ruas. E agora a gente viu isso se repetindo, inclusive com uma nova geração, que à época era muito jovem, ou com outros setores, que de fato, como você bem disse também, estavam com dificuldade de mobilização no último período, até porque durante os anos de governo Bolsonaro, né, a nossa preocupação era em se manter viva, em garantir a salvação das liberdades democráticas no nosso país. Então, achei um ponto fundamental, não só porque mostrou que a gente tem condição de tomar as ruas, de lutar, mas de lutar e vencer. Porque o Lira nunca, como um grande coronel que nunca recuou de projeto nenhum. Nunca chamou uma coletiva de imprensa para dizer que o Congresso Nacional, que a Câmara não tinha condições de levar adiante esse projeto, que ia ter que pensar em outras saídas. Chegou a dizer, inclusive, que nunca sequer tinha sido cogitado o projeto, porque, evidentemente, as suas também exigiram o fora Lira, tendo em vista que foi ele que operou a aprovação do regime de urgência. E o debate do aborto ganhou espaço no cenário nacional. A nossa atuação na Câmara foi sempre acompanhar o movimento das ruas com a atuação lá dentro. Então, foi a denúncia no dia da aprovação do regime de urgência, mas a partir daí a articulação com os movimentos feministas para justamente chegar à conclusão. Se não tiver luta na rua, aqui dentro a coisa de fato vai passar com uma velocidade absurda e um retrocesso de um século. E aí foi uma combinação muito importante que eu acho que serve de lição para outros processos que a gente vai precisar enfrentar. O alerta, a luta e a denúncia no parlamento, combinado com um movimento nas ruas que ampara a nossa articulação lá dentro, né?
E quando, enfim, toda essa mobilização aconteceu e esse debate estava colocado no Congresso Nacional, se apresentou um pacote, eu nem gosto dessa palavra, viu, Sâmia, pacote, essa palavra me parece tão burocratizada e até... Mas, enfim, você apresentou um conjunto de propostas com medidas para garantir acesso ao aborto legal, enfim, combater desmandos contra os direitos das mulheres, né? A gente sabe que é uma apresentação simbólica, o Congresso é um local muito hermético para a discussão dessas temáticas, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa manifestação simbólica, mas que não deixa de ter também um vislumbre prático, né? A gente pode chegar em um momento em que seja possível essa aprovação desse tipo de temática no Congresso Nacional, enfim, que a gente tenha um parlamento minimamente progressista e preocupado com o social. A gente precisa sonhar com essa possibilidade. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse conjunto de propostas que você trouxe como resposta a esse momento. É isso, assim que aconteceram as mobilizações e a gente conseguiu frear, mesmo que momentaneamente, o PL do estupro, o nosso mandato apresentou alguns projetos de lei para tornar realidade o aborto legal no Brasil, os casos em que são permitidos por lei, né, que são somente 3 hoje no Brasil, porque a verdade é que as exceções, elas acabam tornando o impedimento geral ao aborto uma realidade, porque as exceções, elas não se cumprem na prática, né? Uma série de mulheres e de meninas que não conseguem acesso aos serviços de aborto legal depois de terem sido estupradas, ou mesmo quando elas têm risco de morte, ou, enfim, fetos sem chances de sobrevivência extrauterina, né? Diversos veículos fizeram, enfim, reportagens a respeito disso. Então, os projetos foram no sentido de possibilitar que elas tivessem acesso, impedir a utilização da objeção de consciência como um argumento para violação de direitos, que todos os hospitais, espaços de saúde informem as pessoas de que elas têm o direito de interromper a gestação, ou seja, uma informação sobre a legislação atual brasileira, quais são os casos em que elas podem e devem ser amparadas do ponto de vista da profilaxia, dos cuidados e também da interrupção da gestação, caso seja o desejo e a vontade dela. Mas mesmo anteriormente, Nara, nós havíamos apresentado alguns outros projetos, porque eu sou da linha de que deixar de falar sobre um assunto não vai fazer o assunto perder força de forma espontânea. O medo, às vezes, do quanto os setores conservadores e reacionários podem reagir a determinados temas, pode nos paralisar. E aí foi lá um movimento feminista, um movimento de mulheres e nos deu uma lição. Peraí. Eles tentaram avançar, a gente avançou ainda mais e as pesquisas mostraram que 70% da população brasileira estava contrária ao 1904, inclusive entre evangélicas e católicas, né, que em tese seriam os setores que os conservadores mais poderiam mobilizar, aliás, utilizaria a fé dessas pessoas como uma suposta justificativa para um projeto absurdo como esse. Então, é amparado nessa maioria social e numa necessidade de salvar vidas que nós protocolamos esse projeto. Como você bem disse, hoje, com a correlação de forças para que eles avancem, é a pior possível, a gente não tem nenhuma ilusão com relação a isso, mas o fato do tema se tornar um debate, da sociedade estar debatendo e de saber que existem outros caminhos que não esses que são colocados no dia de hoje, já é um grande passo, né, para que a gente avance, que vislumbre um futuro em que, de fato, tenhamos plenamente os direitos sexuais e reprodutivos assegurados. Agora, o PL do aborto, o PL do estupro, ele não é a nossa única frente de luta, a nossa única necessidade de mobilização dentro do Congresso Nacional. Inclusive, o Congresso tem tradição em apresentar projetos, propostas que ferem os direitos básicos de populações vulnerabilizadas, e no caso das mulheres, infelizmente, não é diferente. Que outras pautas você acha que a gente tem que ter atenção, de certa forma podem ter marcado o ano de 2024, mas que também fazem parte do nosso futuro de embates e de luta política? Dá para citar alguns pontos-chave na nossa luta lá no Congresso Nacional, Sâmia?
Olha, eu destaco a PEC 164, que foi aprovada na boca do gol, assim, nos 45 do segundo tempo, na Comissão de Constituição e Justiça. É claro, ainda tem um longo caminho pela frente. O que me preocupa com relação ao fato dela estar pronta para ser votada no plenário é que ela pode mais uma vez ser utilizada como moeda de troca, de chantagem com o governo, ou uma queda de braço que seja útil ao bolsonarismo, por exemplo, né, fazer a agitação desse tema sobre a sua base social. Então, eu destaco isso como preocupação para o movimento de mulheres, ou seja, eles foram derrotados no 1904, mas eles não pararam de tentar se articular e de tentar avançar sobre os nossos direitos fundamentais. Sem dúvida. Além desse debate sobre o aborto e dessa estratégia que a gente, de maneira orgânica, conseguiu meio que implementar no Brasil nesse ano de 2024, quer dizer, unir o debate nas redes, unir a presença nas ruas por meio dos movimentos populares e sociais e o trabalho de vocês no Congresso Nacional, que deu resultados muito interessantes e acho que é uma configuração que tem bastante força para o nosso futuro. O que você acha que é ferramenta eficaz? E eu sei que essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Ou de ienes ou de reais, o que a gente preferir, mas é a pergunta de ouro, e é a pergunta que acho que todo mundo está se fazendo, né? Que outras ferramentas a gente precisa usar para continuar nesse embate? E eu imagino, Samer, que tenha coisas na pauta das mulheres que são urgentes, que não dá mais para a gente esperar. Então, se a gente tivesse a varinha mágica de, olha, esse problema a gente vai resolver agora, que ferramentas e que problemas são esses para a gente fazer uma reflexão final aqui no nosso papo? Olha, do ponto de vista dos problemas, eu acho que um tema que está muito forte entre as mulheres brasileiras é sobre o cuidado, que precisa ser visto e reconhecido como um trabalho, e que a responsabilidade por ele não deve mais ser exclusivamente da mulher, como infelizmente se dá na maioria dos lares brasileiros. Deve ser compartilhado por toda a família e é de responsabilidade do Estado também, que precisa pensar uma política séria de creches, de redução de jornada de trabalho ou de home office, a depender, enfim, do tipo de trabalho que a pessoa exerça, de espaços de cuidado nos locais de trabalho, de possibilidade de ampliação do tempo da licença maternidade ou paternidade. Hoje, no Congresso, a gente tem um grupo de trabalho criado na Câmara pela Secretaria da Mulher, eu sou relatora desse grupo, e esse ano a gente já conseguiu aprovar alguns projetos sobre esse tema. Mas a gente precisa avançar muito para que se torne uma realidade, porque as mulheres estão exaustas, estão com a sua saúde mental completamente corroída, sua energia vital, e isso é ruim, tanto para o trabalho do cuidado que elas exercem, porque elas acabam cuidando mal, mas também porque o cuidado delas é a custo de muito esforço mental, elas estão em frangalhos em função disso. Então, eu destacaria esse tema que eu acho que a gente tem alguma condição de avançar na Câmara ano que vem. Agora, do ponto de vista de lições sobre a mobilização, a gente hoje vive num mundo completamente conectado, digital, né? Então, não dá para pensar em nenhum tipo de luta que não passe pela esfera das redes sociais, influenciadores, páginas, uma série de elementos, né, de militantes digitais, digamos assim, são fundamentais para convocar mobilizações, para pautar a grande imprensa, porque não fosse, né, as postagens no X, no Instagram, dificilmente veículos grandes de comunicação da televisão falariam do tema do aborto, por exemplo. Tem que ter, acho que, firmeza de atuação no parlamento e os movimentos sociais prontos e dispostos a convocar as mobilizações, independentemente dos temas parecerem duros e complexos. A gente falou do 1904, teve também o tema da escala 6x1, que ainda que o projeto não tenha avançado, ele está travado na Câmara, e a gente sabe que é bastante difícil, porque o lobby do empresariado, tem muitos deputados que
são também donos, né, de grandes empresas, imagina que vão querer rever a sua lógica de lucro e de exploração. Mas fato é que foi uma conquista da sociedade brasileira, né? Todo mundo ficou falando sobre o tema no mínimo por uma semana, assim, até hoje. Você vai, sobretudo agora nesse final de ano, né, com os shoppings superlotados, a gente vê o que significa essa jornada de trabalho, assim, super exploradora. E só foi possível porque houve essa articulação, o projeto de emenda constitucional na Câmara, mobilizações de redes, atos de rua e depois uma novidade ainda mais importante que foram sindicatos convocando e fazendo greves pelo fim da jornada, como foi o caso dos trabalhadores da PepsiCo em São Paulo que conseguiram uma jornada reduzida. Então acho que são alguns exemplos da mobilização do século XXI, digamos assim, a gente tem que se mirar nas próximas lutas mesmo. A gente espera que o futuro tenha todas as possibilidades de novo. Nós já avançamos e retrocedemos, e avançamos e retrocedemos. Estamos há 500 anos tentando montar um projeto de nação, que o ano novo nos dê vislumbres de avanço nessas tentativas. E eu quero muito te agradecer por essa conversa, por essa revisão do ano de 2024 e pelo trabalho também, viu, Sâmia? Valeu demais pela presença aqui no Brasil de Fato. Nara, muito obrigada, adorei esse nosso papo, agradecer ao Brasil de Fato, admiro, sou leitora, ouvinte, eu acompanho mesmo, porque eu acho que faz um jornalismo sério e comprometido com o povo brasileiro, isso é o mais importante. Muito obrigada. Estamos juntas, e a gente agradece também às nossas ouvintes e os nossos ouvintes que acompanharam a nossa conversa. A gente conversou com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. O nosso tema foi a pauta da luta das mulheres no ano de 2024. Você está acompanhando aqui a nossa série de conversas a respeito desse tema, nas matérias de retrospectiva do Brasil de Fato, a respeito do ano de 2024. Então, obrigada demais pela companhia, quem ficou aí do outro lado. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. A gente também agradece demais a participação da deputada Sâmia Bonfim e, é claro, da nossa repórter Nara Lacerda por essa entrevista aqui no Bem Viver. Lembrando que você também pode conferir essa matéria de retrospectiva e tantas outras sobre outros assuntos importantes do Brasil de Fato no nosso site brasildefato.com.br. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Oi, gente, eu sou a Tássia Seabra, eu sou da Frente Nacional de Mulheres do Funk, eu sou de Recife e eu integro a Frente, que é um coletivo nacional que agrega mulheres de diversos estados, que pauta o movimento funk enquanto cultura, enquanto movimento político. A gente entende que o gênero ele é responsável direto pela autoestima e o desenvolvimento de jovens periféricos, e o nosso papel é evidenciar o trabalho, o corre das mulheres, né? Que a gente sabe que o funk é um movimento que majoritariamente é masculino, as mulheres estão sempre ali nos bastidores, mas elas estão sendo sempre a base. Então o nosso objetivo é trazer essas mulheres para frente, né? A gente é formado por pesquisadoras, produtoras culturais, jornalistas e, sobretudo, as mulheres funkeiras que curtem o funk. Então, conheçam mais sobre a Frente Nacional Mulheres do Funk, sigam a gente no Instagram, acompanhem, a gente vai abrir, após o festival, a gente vai estar abrindo espaço para mais mulheres que estejam no Brasil todo e queiram contribuir com a nossa construção. Então é isso, galera, venham. Você sabia que, além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e no mundo, além de conferir análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É só acessar brasildefato.com.br/boletim. Simples assim, brasildefato.com.br/boletim. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
O nosso papo agora é sobre um fruto originário das Américas Central e do Sul, que é o urucum. Ele é utilizado milenarmente pelos povos indígenas para pintura corporal durante rituais. O alimento também faz parte da culinária e da medicina brasileira. A gente vai lembrar aqui que o urucum é conhecido de outras formas pelo Brasil, pode depender da região, né? Ele pode ser chamado de coloral, anato, que é o nome em inglês, e açafrão do Brasil, inclusive. Por isso, a nossa reportagem conferiu o cultivo de urucum na família do senhor Luiz Umbelino. Ele mora no assentamento do MST Vila Conceição, que fica no município de Imperatriz, no saudoso Maranhão. E a nossa repórter diretamente de lá de São Luís, Mariana Castro, conta essa história pra gente. Te aproxega, vivente. Comece agora o Alimento é Saúde. Nativo da floresta amazônica, o urucum possui sementes que se transformam em uma forte tinta vermelha, utilizado na tradição indígena para a pintura corporal em diversas etnias. Mas, além disso, o fruto é rico em propriedades medicinais e usado como corante na alimentação. No assentamento Vila Conceição, no município de Imperatriz, no Maranhão, conhecemos a produção do senhor Luiz Umbelino, que aos 74 anos se orgulha do cultivo. Esse ano eu colhi. Para ali eu ainda colhi até 800 quilos, 1.000, junto com esse. Agora eu estou ficando com esse aqui que colhe 500 quilos, 600. É R$10 o quilo aqui dentro. O pigmento do urucum é extraído da parte externa de suas sementes e hoje é um dos mais importantes corantes naturais do Brasil, proveniente principalmente de agricultores familiares, como é o caso de José Umbelino, que tem no fruto uma das rendas da família. Tem 3 serviços para fazer nele: quebrar, bater e assoprar. Quando ele está seco, que bate, ele tira essa casca, fica só o corante mesmo. Quando passa no moinhozinho, aí lá eles misturam com alguma coisa para render mais o dinheiro. Aqui quando nós vendemos, não mistura não. Eu vendo caroço para o pessoal que faz. O pessoal moe no liquidificador, moe no moinho, pisa em pilão. O urucum também é utilizado na medicina tradicional, como explica a nutricionista Ellen Passos. O urucum é o fruto da árvore do urucuzeiro, né? É muito conhecido na nossa região, muito utilizado, possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, é rico em potássio, rico em fósforo, riquíssimo em magnésio. Isso traz muitos benefícios da nossa saúde, principalmente no controle da glicemia, no tratamento de doenças de pele e nas doenças também cardiovasculares, né? Na prevenção dessas doenças. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. E agora uma curiosidade, né, que essa é uma planta resistente, adaptável a vários tipos de clima tropical. Ela é cultivada principalmente no Brasil, mas também tem no México e alguns países da América Central. Viva o urucum! Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, eu sou a Marcela, psicóloga e psicanalista, e hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental. Os afetos, emoções, sentimentos e como a gente se sente influenciam em nossa saúde. E não estar bem sempre pode acarretar a um quadro de adoecimento psíquico, como são os casos dos transtornos mentais. Ter saúde mental não é estar bem sempre, mas é ter condições favoráveis de enfrentamento às adversidades e obstáculos na vida. Quando isso não vai bem, é importante buscar a ajuda adequada. No campo da saúde mental, temos os psicólogos e os psiquiatras. Os psicólogos são profissionais formados em psicologia e que vão atuar entendendo ali os pensamentos, quais são os comportamentos, emoções e afetos que podem estar corroborando para o quadro. E tendo uma abordagem, então, mais psicoterápica. Já os psiquiatras são médicos e, por isso, vão ter uma abordagem numa perspectiva mais biológica, com uma abordagem medicamentosa, por exemplo. É muito importante
que para cada caso seja interessado um tratamento e que esses 2 profissionais possam caminhar juntos em direção ao melhor encaminhamento do caso. Onde você pode buscar ajuda? Nos centros de atenção psicossociais, que são serviços do SUS destinados ao campo da saúde mental. Lá você poderá ser acolhido para essas demandas e, além disso, você também pode buscar de forma particular ou pelo convênio médico por esses profissionais. Algumas universidades também dispõem de tratamento gratuito por meio de clínicas escolas. É importante que você possa fazer um mapeamento e entender, a partir da sua realidade e da disposição aí da sua cidade, quais são as suas possibilidades. Buscar ajuda adequada com profissionais com formação adequada é muito importante para um tratamento que seja eficaz. Por isso, cuide da sua saúde mental e saiba reconhecer quando for o momento de buscar ajuda. Vamos aproveitar para compartilhar um recadinho, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é, e sempre será, trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Gente, bora acessar? Apoia-se/Brasil de Fato. apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto! Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel, eu sou nutricionista aqui em São Paulo e hoje eu vim trazer algumas dicas para vocês sobre a alimentação e as festas de final de ano. Bom, antes de começar, é importante pontuar que a alimentação é um agente das nossas relações sociais, então ela não pode ser vista como uma vilã. Porém, a gente precisa estar atento às nossas escolhas alimentares, bem como a quantidade que a gente vai consumir do alimento ou da preparação, ok? Então vamos começar pelas proteínas, as carnes. Opte pelos cortes magros, tá? Que são até aqueles pratos típicos das festas de final de ano mesmo. Por exemplo, o chester, o peru, o bacalhau. Esses são os cortes magros, por exemplo. Em relação à salada, opte por consumi-la primeiro, porque as fibras provocam uma maior saciedade, então pode ser que após você consumir a salada, você coma em menor quantidade. Em relação aos petiscos, dê preferência ao consumo de castanhas. Por exemplo, amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, pistache. As castanhas, elas são fontes de proteína e também fontes de gorduras boas. Sobre a sobremesa, é preferível que você consuma as frutas, tá? Como sobremesa, ou preparações também que levam em sua composição as frutas, porque elas são fontes de vitaminas e nutrientes que serão interessantes para você. Bom, gente, essas foram as minhas dicas. Lembrando que é preciso estar atento à quantidade e à escolha alimentar também, ok? Boas festas para vocês e até mais! E o Brasil de Fato, nesse final de ano, teve uma conversa exclusiva com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. A chefe da pasta celebrou o sucesso do filme Ainda Estou Aqui e condenou a tentativa de golpe pela extrema-direita. Nas palavras dela, é no ambiente da cultura que a resistência contra as ditaduras habita. A entrevista foi feita pelo repórter Pedro Estropaçolas e a gente vai conferir agora uns trechos. A primeira questão levantada no papo foi a tentativa de golpe no Brasil. Ela envolveu uma série de articulações de integrantes do ex-governo de Jair Bolsonaro, inclusive das Forças Armadas também. O grupo tramou o golpe após as eleições presidenciais de 2022, vencidas pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a gente vai para o histórico da cultura no Brasil, a gente pode... Para o ano, o Ministério da Cultura está completando 40 anos, né? Nesses 40 anos, o Ministério da Cultura foi desmontado por 3 vezes. E, geralmente, no histórico desse desmonte, nos governos de direita.
né? E nesses radicalismos, né? Na cultura é onde vive a cultura. Sem democracia, ela não vive, ela está. Se você colocar muito, você não pode travar, né, o acontecimento cultural, porque ele vem da inspiração. A expressão artística vem da inspiração. Existe esse ambiente livre da expressão do ser humano, né? Então, quando você está num governo que você reprime a expressão natural da cultura, do acontecimento artístico, não é? Isso, claro que o artista que está, nós que estamos dentro desse contexto, e todos os que têm esse entendimento, que gostam, você não vai colaborar, nem vai achar bacana isso. Então, e é nesse ambiente da cultura, pela própria liberdade, é que a resistência às ditaduras habita mesmo, porque é preciso resistir a algo que vai e compromete até a vida humana, porque se pensa diferente, porque se expressa diferente. Então, é razoável até, né, que o artista, o mundo artístico tenha uma defesa da liberdade democrática, né? E tudo que investe contra isso, é claro que nós sensibiliza a luta para garantir esse ambiente para o acontecimento da cultura, né? Então, isso é muito, muito sintomático. E dentro das ditaduras, os artistas, né, que têm, mesmo principalmente a juventude, né, é quem é mais perseguido, é quem é mais morto, é quem é mais, sabe? Então, é muito delicado a gente ainda, esses tempos agora, conseguir ter que conviver ainda com a tentativa de golpe, com a tentativa de submeter a população brasileira a um regime ditatorial, que nada mais é do que garantir uma permanência de uma visão restrita dos direitos, né? Direitos sociais, direitos à cultura, direitos. Então, você restringe para uma pequena parcela da população e escraviza e submete a outras. Bom, Margareth Menezes falou também sobre o sucesso de Ainda Estou Aqui. O longa retrata a história de Eunice Paiva, interpretada brilhantemente por Fernanda Torres e também por Fernanda Montenegro, isso em diferentes fases da vida da personagem. O enredo aborda o desaparecimento do marido dela, o ex-deputado Rubens Paiva. Ele é interpretado por Selton Mello, isso durante a ditadura militar brasileira. O longa, dirigido por Walter Salles, foi selecionado para representar o Brasil na categoria de melhor filme internacional, isso no Oscar de 2025. Vamos ouvir um pouquinho o comentário sobre esse filme da ministra Margareth Menezes. O Brasil voltou a frequentar de novo esses grandes festivais, o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, de alguma forma, sempre teve um reconhecimento, é um audiovisual que tem, ao longo de sua história, né, mesmo com talvez com as nossas dificuldades como país, ainda formando, né, em desenvolvimento, de uma certa forma, ainda se fortalecendo o setor das artes, especialmente do audiovisual, mas que sempre foi visto, né, sua produção com destaque perante o mundo, né? Então, é muito importante essa retomada, né? Desde o ano passado, o Brasil foi homenageado em festivais importantes. Dentro do Ministério da Cultura, nós reatamos a comunicação com a Ancine, a Secretaria de Audiovisual também tem feito aí ações importantes para isso, e é muito importante para nós ver um filme brasileiro nesse momento chegar aonde está chegando. Ainda Estou Aqui, parabenizar o Walter Salles, parabenizar a Fernanda Torres, o Selton Mello, toda a equipe, a Fernanda Montenegro. A gente vê isso ser reconhecido, está nas páginas aí do New York Times. Então, isso para o Brasil, para nós brasileiros e para nós que somos do setor, trabalhamos com isso, é engrandecedor. Margareth Menezes também comentou a postura do jogador Vini Júnior, que tem denunciado casos de racismo sofrido em campo. Neste mês, o atleta brasileiro venceu o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo. Olha, o Vini está de parabéns, é muito corajoso por parte dele, mas é uma questão de caráter também, é uma questão da verve da pessoa, do sentimento, né? Se colocar nesse lugar de ser uma pessoa que denuncia
né, o racismo é muito importante, porque você dá exemplo de resistência, exemplo de combate, e mobiliza. E ele, como é uma pessoa que tem essa representatividade internacional, um profissional de uma qualidade, graças a Deus, que está sendo reconhecida a qualidade dele, né, como jogador, mas também não é uma pessoa omissa às causas que diz respeito também dele como cidadão, né? Então ele é um homem negro, assume isso e luta para que todas as pessoas negras tenham também o direito, né, ao respeito à sua existência. Então se coloca também como esse porta-voz dessa causa. Margarete Menezes também foi perguntada sobre as desculpas do Estado brasileiro pela escravidão. O gesto foi feito no último dia 22 de novembro. Esse anúncio, não tem como a gente, pelo menos a gente que é sensível à questão, né, não sentir assim, uma certa emoção, ao mesmo tempo sabendo que é uma retratação que vem de uma certa forma tardiamente, né? Então, mas eu acho importante esses marcos acontecerem no Brasil, né? O dia 20 de novembro foi, pela primeira vez, feriado nacional no nosso país. É importante reconhecer essas conquistas, né, do povo negro, da comunidade afrodescendente brasileira, que presta tantos serviços positivos à construção da identidade nacional, não é? Então, foi muito importante. Eu acho muito importante haver esse marco desse reconhecimento, porque não é uma coisa que fica para apenas vira uma coisa institucional de verdade, né? E nos ajuda nessa consciência da luta, da necessidade da luta contra o racismo no Brasil, né? Nós temos aí dados aí assombrosos em relação a essa questão, né? Da questão do preconceito, do assassinato de jovens negros, né? Da questão do Estado, como que a cultura pode ser usada, né? Vamos fazer onde tem mais cultura, tem menos violência. Onde tem mais livros, tem menos armas, onde tem equipamentos culturais, você proporciona também ali aos jovens, principalmente, outras oportunidades. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido e queremos também, tanto para os nossos policiais, como também para as nossas comunidades, né, um ambiente melhor para viver, né? Bom, gente, para conferir a entrevista na íntegra, você pode acessar o nosso site, brasildefato.com.br. Gente, o papo agora é sobre a luta contra o racismo religioso. Neste mês de dezembro, na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, sediou o evento Samba de Axé Levanta Terreiro. A atividade foi realizada no Centro de Formação e Capacitação Frei Humberto. Um dos objetivos foi debater a importância de políticas públicas de valorização e preservação dos povos de terreiro, uma atividade fundamental que tinha que ser realmente celebrada. O encontro adentrou nas perspectivas e desafios para as comunidades tradicionais nesse sentido. E a partir do evento, o Brasil de Fato Ceará conversou com Nonato Nascimento, do Ilê Axé Ofá Omi. Ele é também militante do MNU, o Movimento Negro Unificado. A conversa foi conduzida pelo nosso repórter diretamente do Ceará de Fortaleza, Francisco Barbosa, que é um dos responsáveis pelo podcast de Vera. Bom, Nonato Nascimento, na conversa, começou destacando a contribuição dos povos de terreiro na formação do Brasil. A contribuição do povo de terreiro para a formação social brasileira, ela é muito grande, porque a gente demarca no campo da arte, da cultura e do fazer a história no Brasil, especialmente no Ceará e no Nordeste brasileiro. Acho que é importante fazer essas demarcações. A contribuição do povo de terreiro, das comunidades de candomblé, das religiões afro-indígenas, ela se dá em vários campos, né? No campo da arte, da cultura, da política, da saúde, né? E das relações espirituais. Esse é o lugar que a gente ocupou historicamente, um lugar que foi invisibilizado, como sempre nos alertou Leila Gonzalez, uma mulher também de candomblé, uma mulher de Oxum, uma mulher que funda, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, MNU, junto com Abdias Nascimento, um homem também que pensa essa realidade brasileira a partir também do terreiro. Então, é importante dizer que toda a contribuição da comunidade de terreiro para a formação social brasileira, ela foi historicamente perseguida.
a gente chega em 2024 tendo que lutar por políticas públicas de reparação histórica, né? De reparação histórica frente à intensificação das violências contra as comunidades tradicionais de terreiro, a intensificação das violências contra o povo de santo. Por quê? Esse é o momento que o movimento de terreiro no Brasil, né, no Ceará, no Nordeste brasileiro, é bom que se diga, ele tem uma posição pública, né? Ele tem uma posição pública. E essa posição pública das comunidades tradicionais de terreiro é demarcar essas contribuições. E a demarcação dessas contribuições, ela perpassa por espaços públicos, ela perpassa pela política, ela perpassa pela ocupação do parlamento, ela perpassa pela recuperação e memória ancestral daquelas e daqueles que contribuíram na formação dessa sociedade, mas também que seguraram diversas comunidades frente à violência policial, frente à LGBTfobia, frente ao adoecimento mental, da população negra em especial, né? Então, essa é a contribuição que as comunidades tradicionais de terreiro têm dado, né? É importante, como dizia bem Lélia Gonzalez, existe um lugar do negro na sociedade brasileira. Existe um lugar das comunidades de terreiro também na sociedade brasileira. E muitas vezes esse lugar que nos levam é justamente o lugar da culinária, o lugar da dança. E aí a gente diz, sim, esse também é o nosso lugar, a gente tem contribuído aí. Mas não é só, a gente tem contribuído na política, né? Vários dos parlamentares, os poucos parlamentares que chegaram, né, a ocupar o parlamento, como a Abdias Nascimento, como tantos outros e outras, que vieram de terreiro, apresentaram e trouxeram, pavimentaram a nossa agenda, a nossa pauta, né? Então, a nossa contribuição de forma geral, específica, em segredo, acho que é importante dizer, porque o segredo também que perpassou as comunidades tradicionais de terreiro e perpassa, ele é contracolonial, ele é um outro poder, e esse poder ele é comunitário, ele ameaça essa estrutura do capital, né, que também adentra as relações pessoais. Nonato Nascimento também comentou ações do poder público diante do racismo religioso. Ele destacou a importância do termo racismo religioso ao invés de intolerância religiosa. É importante, quando a gente fala sobre ações do poder público, né, o pouco que se a gente tem hoje de política pública, né, de combate ao racismo religioso, né, que alguns também chamam de intolerância religiosa. Mas como a gente é de uma militância de terreiro comprometida, né, e que milita nessa questão, que está encaminhada nessa questão, a gente sabe que é importante racializar, né? Nós estamos falando de comunidades de terreiro, e a gente tem demarcadores, e nosso demarcador é raça, né? A raça perpassa o candomblé, a raça perpassa a cultura de terreiro, a raça perpassa o nosso fazer político, a raça perpassa a nossa ancestralidade, né? Então, assim, a gente... Você pega uma militante histórica da luta de combate ao racismo religioso, como Mãe Beata de Iemanjá, uma mulher à frente do seu tempo, né? Uma mulher que colocou diversas questões, né? Desde o impacto do racismo religioso, a proteção das vidas LGBTQIAPN+, dentro dos próprios terreiros, né? Do combate à violência racial, do combate do avanço do racismo ambiental sobre as territorialidades das comunidades de terreiro. O poder público, ele segue sendo pautado. Por que a gente fala desse lugar de ousadia, né? De caminhada permanente, de caminhada contra o racismo religioso, né? Por que a gente fala daí? Para dizer das ausências do Estado, para dizer que o Estado ainda continua apostando em medidas, em políticas, em ações que não consideram as agendas inegociáveis que nós, comunidade de terreiro, apresentamos. E as nossas agendas, por que ela é inegociável frente ao poder público, né? Por que ela é inegociável? Porque ela fala das nossas vidas, são os nossos corpos, territórios, terreiros, que estão expostos na sociedade. É um corpo
de terreiro, um corpo negro, um corpo de uma mulher negra, um corpo LGBTQIA+, que está na rua, né? Está na lida, está na luta e na labuta. O que a gente conseguiu avançar minimamente, pautando, e é importante trazer também a memória de uma mulher como Luísa Barros, que nos alertava já na Conferência de Igualdade Racial: só venha se estiver preparado. Quando Luísa Barros nos disse isso, foi nos alertando o que a gente constrói, o que a gente constrói em rede. E aí diversos movimentos surgem nesse período, né, para pautar a política pública, além da política pública de saúde, mas a política pública de segurança para as comunidades de terreiro, políticas públicas de garantir que a alimentação, né, que o pescado, porque tem terreiro próximo às águas, né, que os produtos da agricultura de terreiro chegassem às escolas, né, criações, né, que são feitas em comunidades de terreiro em regiões rurais, chegassem à escola e não fosse impedido, porque vinha no território satanizado, né, território que ficava à margem da política pública. Então, um pouco a nossa pauta em relação a essa questão é muito mais em continuar naquilo que a gente tem falado de marcha, para reeducar o poder público. Aí a gente traz também uma mulher negra educadora, Ilma Lima Gomes, quando fala do movimento negro educador. E aí a gente pede também, emprestado isso, e fala de um movimento de terreiro que reeduca o Estado brasileiro. Um Estado fundado na colonialidade do saber, do poder e do ser, que acha que é possível eliminar as nossas existências, acha que é possível eliminar a nossa presença. Só que essa presença de terreiro é sujeita de direito, é sujeita de política pública. Por isso que a gente incentiva, a gente fomenta, a gente está na luta, na militância, para que os nossos também sejam esses e essas que formulam a política pública, pensando na nossa especificidade. E quando a gente fala de especificidades, justamente é essas, porque é dentro daquele território comunitário que a gente se entende, que a gente se constrói, que a gente olha a sociedade. O que a gente oferece para essa sociedade, né? E quais são as questões estruturantes, estruturais, que vão nos garantir a nossa universalidade, a nossa existência, né? Eu falo lá do terreiro do Ofalmi, do Ilê Baratogum. Então, ali é uma comunidade de terreiro, uma comunidade negra, ancestral, que conhece, sujeita de direitos, mas também que demanda especificidade. E muitas vezes o poder público nos olha à margem, né? À margem. Então a gente está mais numa luta, companheiros e companheiras, né, que nos escutam, uma luta mais para reeducar o poder público, mas também ocupar esses espaços, ocupar o poder público. É uma demanda nossa. Agora mesmo a gente estava no encontro junto com o povo de terreiro, junto com movimentos sociais importantíssimos, como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? A gente estava com outros movimentos da via campesina, outros movimentos urbanos, o que a gente chamou de encontro de macumbeiros de esquerda. E esse era o grande debate, né? Como é que a gente ocupa a agenda pública, a agenda política, os partidos de esquerda, colocando as nossas demandas e reeducando também esses lugares, esses territórios, que historicamente foram dominados, né, ou conduzidos por outras perspectivas. E a gente precisa também pautar com essas perspectivas, que é a perspectiva de terreiro. E aí sim a agenda política, a agenda pública, ela ganha esse sabor, esse cheiro, esse fazer do terreiro. Maravilha de papo, gente. Lembrando que o podcast de Vera é uma produção do Brasil de Fato Ceará e a entrevista completa você pode ouvir no Spotify do próprio de Vera. Gente, assim, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Lembrando que sim, amanhã estamos de volta sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br via internet. Logo depois, à 1 da tarde, a nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa na Grande São Paulo.
O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem nosso programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer demais esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Amir, que estamos junto na produção, ao lado de Marina Rara. Os trabalhos técnicos são de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Adivinha, amanhã tamo aqui. Tchau, tchau! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.